Existe uma sensação estranha crescendo silenciosamente na sociedade moderna. Ela não aparece nas notícias, não aparece nas estatísticas de economia, mas aparece em milhões de conversas privadas, uma sensação difícil de explicar. Muitas pessoas estão começando a sentir que estão perdidas. Não perdidas no sentido físico, mas perdidas na vida. Pessoas trabalham, pessoas estudam, pessoas seguem rotinas. Mas mesmo assim, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir dentro da mente. Para onde exatamente eu tô indo? Prazer, meu nome é Fael e vou mostrar tudo isso para vocês hoje. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar cedo, cumprir tarefas, passar horas olhando telas. E no final do dia, sentir que algo está faltando, como se a vida estivesse se movendo, mas sem direção. Curiosamente, esse sentimento não é raro. Na verdade, ele está se tornando cada vez mais comum. E quando psicólogos começaram a investigar esse fenômeno, descobriram algo ainda mais intrigante. Essa sensação de estar perdido não é apenas um problema individual. Ela pode ser um sintoma de algo muito maior acontecendo na sociedade moderna. Mas para entender isso, precisamos primeiro olhar para uma pergunta muito mais profunda. Como os seres humanos encontravam direção na vida durante quase toda a história? Porque talvez a resposta para o caos moderno esteja escondida no passado. Durante quase toda a história humana, a vida tinha um roteiro muito claro. Não um roteiro perfeito, mas um roteiro. As pessoas sabiam exatamente o que se esperava delas. Você nascia em uma comunidade, aprendia um ofício, construía uma família e seguia uma estrutura social que existia há gerações. A vida tinha limites, mas também tinha direção. Filósofos antigos falavam muito sobre isso. O ser humano precisava de algo fundamental, significado. E significado normalmente vinha de 3 coisas: comunidade, tradição, propósito coletivo. Mas então algo começou a mudar. Nos últimos 100 anos, o mundo passou por transformações gigantescas. Tecnologia, internet, globalização, mudanças culturais rápidas. De repente, todas as antigas estruturas começaram a desaparecer. Tradições começaram a perder força. Comunidades ficaram mais fragmentadas e a ideia de propósito coletivo começou a se dissolver. O resultado foi algo paradoxal. Nunca tivemos tanta liberdade, mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta confusão sobre como viver. E isso criou um fenômeno psicológico extremamente curioso. Quando tudo é possível, fica muito mais difícil escolher um caminho. Mas essa ainda não é a parte mais interessante dessa história. Porque existe outro fator silencioso que pode estar ampliando essa sensação de perda. E ele está presente em praticamente todas as vidas modernas. A tecnologia, hoje uma pessoa pode abrir um celular e ver milhares de vidas diferentes, carreiras diferentes, caminhos diferentes, todos os dias. E isso cria algo que psicólogos chamam de comparação infinita. No passado, as pessoas comparavam suas vidas apenas com pessoas da própria comunidade. Hoje comparamos nossas vidas com o mundo inteiro. E isso gera uma sensação constante de inadequação, porque sempre parece que alguém está mais feliz, mais bem-sucedido, mais realizado. Esse fenômeno ele cria uma pressão silenciosa, a pressão de escolher a vida perfeita. Mas existe um problema profundo nisso. A vida perfeita não existe. E quando uma pessoa acredita que precisa encontrar o caminho perfeito, cada decisão começa a parecer arriscada demais. Escolher um trabalho significa abandonar outros 1000 possíveis. Escolher um caminho significa fechar portas. Isso cria um estado mental curioso. As pessoas continuam se movendo, mas sem certeza de que estão indo na direção certa. Esse é um dos grandes paradoxos da modernidade. Mais possibilidades, menos certeza. Mas existe um terceiro fator que torna tudo ainda mais complicado. E ele está relacionado com algo que a maioria das pessoas perdeu sem perceber. Existe algo que quase desapareceu da vida moderna: o silêncio. Durante grande parte da história humana, as pessoas tinham muito mais tempo para ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Caminhadas longas, trabalhos repetitivos, momentos sem estímulo constante. Esses espaços silenciosos permitiam algo essencial para a mente humana: reflexão. Era nesses momentos que as pessoas pensavam sobre a própria vida, sobre decisões. Mas o mundo moderno eliminou quase completamente esses espaços. Hoje, cada segundo de silêncio parece ser preenchido por algo: música, vídeos, notificações, redes sociais, informação infinita. A mente moderna raramente fica em silêncio, e isso tem consequências profundas. Porque quando uma pessoa não tem tempo para refletir, ela também perde a capacidade de entender para onde quer ir. Então a vida começa a se mover no piloto automático. Trabalhar,
consumir, distrair-se, repetir, mas sem nunca parar para perguntar. Essa é realmente a vida que eu quero viver. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas hoje sentem essa sensação estranha. A sensação de estar vivendo, mas sem saber exatamente por quê. Mas o problema pode ser ainda mais profundo, porque existe uma outra mudança psicológica acontecendo silenciosamente na sociedade moderna, e ela está relacionada com algo que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche observou há mais de um século. Nietzsche fez uma observação famosa sobre a civilização moderna. Ele disse que o mundo estava entrando em uma era onde os antigos sistemas de significado começariam a desaparecer. Durante séculos, muitas pessoas encontravam propósito em estruturas claras, religião, tradições culturais, papéis sociais bem definidos. Essas estruturas funcionavam como bússolas. Elas ajudavam as pessoas a entender quem eram e para onde deveriam ir. Mas na modernidade, muitas dessas estruturas começaram a perder força. A sociedade se tornou mais individualista. As pessoas passaram a ter mais liberdade para escolher seus próprios caminhos. E isso parece algo extremamente positivo. Mas existe um lado menos discutido dessa liberdade. Quando as estruturas antigas desaparecem, cada indivíduo precisa construir o próprio significado. E isso não é uma tarefa simples. Significado não é algo que aparece automaticamente. Ele precisa ser construído. E quando essa construção não acontece, surge o que alguns filósofos chamam de vazio existencial. Uma sensação de que a vida continua, mas sem uma direção clara. Mas a modernidade não trouxe apenas liberdade. Ela trouxe também algo que torna essa busca ainda mais difícil. Distração constante. A atenção humana se tornou um dos recursos mais disputados da sociedade moderna. Empresas de tecnologia, plataformas digitais, algoritmos. Todos competem por algo muito específico. A sua atenção, cada notificação, cada vídeo, cada recomendação, é projetada para manter sua mente ocupada. E isso cria um efeito curioso. A mente moderna raramente fica entediada, mas também raramente fica profunda, porque reflexão exige algo que está desaparecendo. Tempo. Tempo sem estímulo. Tempo para pensar. Tempo para se questionar. Mas quando a mente está constantemente ocupada, essas perguntas fundamentais nunca surgem. E sem essas perguntas, fica muito difícil encontrar respostas. Isso cria um ciclo silencioso. A pessoa sente que está perdida, mas continua distraída demais para investigar por quê. E então, a vida continua avançando, sem direção clara. Mas existe um outro fator psicológico que amplifica ainda mais esse sentimento. Comparação social. O ser humano sempre comparou sua vida com a vida de outras pessoas. Mas na sociedade moderna, essa comparação atingiu uma escala completamente nova. Hoje, qualquer pessoa pode abrir um aplicativo e ver milhares de vidas diferentes. Viagens, carreiras, relacionamentos, conquistas. E quase sempre essas vidas são mostradas em sua melhor versão. O resultado é uma distorção psicológica. Começamos a comparar nossa realidade completa, com o destaque editado da vida de outras pessoas. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Parece que todos estão avançando, menos você. Todos estão encontrando o próprio caminho, menos você. Mas essa percepção raramente é verdadeira. Na realidade, muitas das pessoas que parecem seguras sobre suas vidas também estão tentando descobrir o caminho. A diferença é que essa dúvida raramente aparece nas telas. E quando uma pessoa acredita que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, a sensação de estar perdido se torna ainda mais intensa. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda por trás disso tudo. Talvez o problema não seja apenas individual. Talvez exista algo na própria estrutura da sociedade moderna que esteja criando esse sentimento coletivo. Durante a maior parte da história humana, as sociedades tinham narrativas claras sobre o futuro. As pessoas sabiam qual papel deveriam desempenhar, sabiam quais caminhos eram considerados desejáveis. Mas na sociedade moderna, muitas dessas narrativas desapareceram. Hoje existem milhares de possibilidades. Milhares de caminhos, milhares de identidades. E embora isso pareça liberdade absoluta, também cria algo inesperado, confusão. Porque quando todas as direções parecem possíveis, fica muito mais difícil escolher apenas uma. E essa abundância de opções cria algo que psicólogos chamam de paralisia de escolha. A mente fica presa tentando encontrar a decisão perfeita, o caminho perfeito, a vida perfeita. Mas enquanto essa busca continua, o tempo continua passando. E então surge uma sensação estranha. A sensação de que a vida está acontecendo, mas você ainda não encontrou seu lugar dentro dela. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Será que esse sentimento de estar perdido é apenas um problema? Ou ele pode ser também um sinal importante? Curiosamente, alguns filósofos acreditam que sentir-se perdido
pode ser uma etapa necessária da vida, porque questionar a própria direção significa algo importante. Significa que a mente está despertando. Durante muito tempo, muitas pessoas simplesmente seguem o caminho esperado, sem questionar, sem refletir, mas em algum momento surge uma dúvida. Será que esse é realmente o meu caminho? Essa dúvida pode parecer desconfortável, mas também pode ser o começo de algo maior. O começo de uma busca consciente, uma busca por significado verdadeiro. Mas para que essa busca aconteça, existe algo que a pessoa precisa recuperar, algo que a sociedade moderna tenta evitar a todo custo: silêncio interior. Talvez a pergunta mais importante não seja qual é o meu destino final, mas sim, que tipo de pessoa eu quero me tornar? Porque quando essa pergunta começa a guiar nossas decisões, o caminho começa a se formar, naturalmente. Talvez muitas pessoas se sintam perdidas hoje porque o mundo mudou muito rápido. Mas isso também significa que estamos vivendo um momento único. Um momento onde cada pessoa tem mais liberdade do que nunca para construir a própria vida. E talvez a verdadeira questão não seja evitar essa sensação de estar perdido, mas aprender a usá-la, porque muitas vezes é exatamente quando nos sentimos perdidos que começamos a procurar de verdade. E se você quer continuar explorando essas perguntas sobre mente humana, sociedade moderna e filosofia, inscreva-se no canal, porque essa investigação sobre o mundo moderno está apenas começando.